Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Power BI Deep. Me chamo Júnior Vidal e hoje eu trouxe para você um conteúdo muito legal que são os grupos de cálculo. Como é que eu faço para criar vários cálculos em uma única medida, sem ter que criar aquelas várias medidas de ano anterior, medida de acumulado. Como é que eu faço para fazer tudo isso num lugar só, otimizando o seu tempo de criação das medidas e também melhorando a manutenção dos dashboards. Só não esqueça aí de se inscrever e curtir o canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas consigam aprender o que você está aprendendo agora nesse vídeo. Vamos entender como é que funciona? Então, galerinha, eu vou tentar mostrar aqui para vocês de uma forma mais objetiva e rápida de entender possível para vocês pegarem isso de uma maneira fluida, certo? Que é o que são os grupos de cálculo e como é que eles ajudam a você criar várias medidas, vários cálculos diferentes. O que realmente são, como é que eles funcionam, qual é a lógica por trás. Vamos entender com calma, certo? E começando por essa primeira página aqui. A gente tem duas medidas, beleza? Uma é de quantidade de vendas e faturamento, que ela mostra ano a ano o resultado dessas medidas, beleza? Faturamento e quantidade de vendas ano a ano, beleza? Se eu quiser fazer uma comparação com o ano anterior, certo? Eu preciso criar uma medida que ela retorne o ano anterior. No caso aqui eu já fiz a medida de faturamento last year, né? Ano anterior. Criei essa medida e vou jogar aqui. Só que acontece, eu fiz aqui a medida, consigo comparar com o ano anterior, beleza? Eu consigo comparar e colocar até fazer uma outra medida que faça a diferença entre eles, por exemplo, né? Eu posso fazer o que eu quiser agora, já que eles estão na mesma linha, eu posso pegar e fazer uma medida de faturamento menos faturamento do ano anterior, como se fosse o crescimento líquido, beleza? E aí eu consigo comparar na mesma linha um menos o outro. Agora, supor que eu quero fazer a mesma coisa com quantidade de vendas. Se eu quiser fazer isso, a mesma coisa com quantidade de vendas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar outra medida. Hoje, né? Com o conhecimento que você sabe, antes de saber do grupo de cálculo, você vai ter que criar outra medida. Você vai ter que fazer aqui quantidade de vendas ano anterior, beleza? E vocês vão ter que pegar e mudar o contexto dessa medida. Vou botar aqui um calculate, a medida de quantidade de vendas, vírgula, no contexto no anterior, same period last year, date, data, por exemplo. Beleza? Quando eu faço isso aqui, nós vamos colocar a quantidade. Você vê que é no anterior, 2018, retorna o mesmo número em 2017. Eu que tive que criar duas medidas diferentes para analisar o mesmo cálculo, né, de duas medidas diferentes. Aí que vai entrar os grupos de cálculo, beleza? Agora vocês vão entender como é que eu faço para que eu consiga calcular essa quantidade de vendas ano anterior e faturamento ano anterior em um cálculo só. Eu vou calcular só uma vez e ele vai fazer esse ano anterior para mim, certo? Vocês vão vir, agora eu vou mostrar onde é que eu crio o grupo de cálculo. Vocês vão na aba de modelo, exibição de modelo, beleza? E aqui nos dados eu tenho a tabelas e modelo. Lá em cima vocês vão ver os grupos de cálculo. Você vai vir aqui no 3 pontinhos, novo grupo de cálculo. Ó, ele vai mais dizer aqui que essa mudança desencorajará medidas implícitas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não vou mais poder fazer gráficos com nenhum visual vai poder mais usar dados que não sejam medidas. Galera, é o seguinte, a medida implícita é a medida que é criada implicitamente sem você realmente criar a medida aqui em cima. Ou seja, você vai pegar um valor de alguma tabela e jogar diretamente no cálculo. Só que não vai funcionar. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui o valor das vendas e jogar em valores, ele não vai aceitar. Porque ele não aceita, você tem que criar um cálculo para esse valor. Ou seja, eu vou ter que criar uma medida de faturamento que ela vai somar esses valores. Não vai fazer função de agregação só com a tabela. Você vai ter que criar uma medida, soma do valor da coluna X para poder ser colocado no gráfico. Mas vocês vão ver a vantagem de ter um grupo de cálculo. Primeiro ponto,
Quando você cria um grupo de cálculo, ele vai criar aqui o grupo de cálculo, né? Eu gosto de chamar de G, não, vou botar aqui G ano anterior. Beleza? A coluna eu vou chamar de análise anos. E aí aqui vem a marcha agora, itens de cálculo, certo? Eu consigo criar vários cálculos para o mesmo grupo de cálculo, mas a gente vai criar só um aqui. Seguinte, eu tenho dois grupos de cálculo. Os dois grupos de cálculo, ele está retornando essa cálculo aqui em cima, Selected Measure. O que isso quer dizer? Selected Measure é a medida atual que ele está trabalhando, a medida que o grupo de cálculo está atuando, certo? No contexto do ano anterior, que a gente viu aqui nas medidas, para eu fazer o ano anterior, o que eu faço no fim das contas? Eu pego a minha medida e coloco no Calculate Same Period Last Year, para ele voltar um ano nas minhas datas. Então como é que eu faria para criar um grupo de cálculo com a mesma estrutura? Eu vou copiar realmente a mesma estrutura. Vou até copiar aqui, do jeito que está aqui a minha medida de faturamento, e vou jogar lá, beleza? Só que ao invés da medida, faturamento, eu vou colocar justamente a Selected Measure, certo? Essa daqui vai ser o meu ano anterior. Aí, o grupo de cálculo não pode ser colocado só o cálculo novo, tem que colocar também o cálculo antigo para poder comparar os dois. Ou então, vários cálculos diferentes, né? Então, eu também coloco o seguinte, um outro grupo de cálculo que vai ser, outro cálculo no grupo de cálculo que vai ser o valor atual. No caso, ano atual. E esse ano atual vai ser exatamente igual à medida que eu estou retornando. Ele vai retornar a medida. Vocês vão entender aqui na prática, certo? Ano atual e ano anterior. Se eu vier aqui em propriedades, eu consigo ordenar a ordem que eles vão aparecer lá. Primeiro ano atual, depois ano anterior. Isso aqui não vai tanta diferença não. Mas aqui é a ordem que vai aparecer lá. Mas vamos lá. Como é que eu faria para colocar esses dois cálculos diferentes sem precisar criar a medida quantidade de vendas LY e nem o faturamento LY? Posso excluir esses dois do gráfico aqui, ó. Na verdade, vou excluir não. Vou deixar aqui e vou criar uma segunda visual. Vou arrastar aqui para baixo. Vamos tirar aqui as medidas. Onde é que eu colocaria o meu grupo de cálculo? O grupo de cálculo está aqui com o nome que você criou, G ano anterior. Esse G ano anterior ele tem uma coluna chamada análise anos. A gente vai colocar ela nas colunas do meu visual e olha o que acontece. Olha aí, olha que interessante. Aqui eu estava analisando quantidade de vendas, beleza? E quantidade de vendas ano anterior. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, certo? E olha que interessante. Eu tenho como se fosse uma coluna, né? Uma categorização. Que ano atual ele vai retornar o valor do ano atual e o ano anterior vai mostrar o valor do ano anterior. Aí você vê que tá batendo aqui, certo? Isso são grupos de cálculo. Agora você vê assim e pensa, mas não tá legal, não tô enxergando aqui como eu vou aplicar isso. Não é melhor, não é mais fácil de visualizar essa parte aqui em cima? Aí é que tá. Aí é que tá. Como é que eu faço para fazer com que o grupo de cálculo fique visual? Agora vamos para as aplicações do grupo de cálculo, beleza? Então, galera, agora vamos para as aplicações principais dos grupos de cálculo. Primeiro é categoria de medida. Medidas ano anterior, medidas acumuladas, medida de projeção. Como é que eu faço para eu jogar as minhas medidas para um novo cálculo de uma forma útil com os grupos de cálculo? Eu tô usando o grupo de cálculo há mais de 1 ano e meio, assim,
com meus projetos e tem sido muito útil. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô usando. Beleza? Então, galera, ó, olha que legal. A análise que eu acho mais massa do grupo de cálculo é você fazer várias análises temporais. No caso, eu vou criar aqui, a partir daquele primeiro grupo de cálculo que a gente começou, a gente vai criar uma análise temporal. Vamos chamar aqui de, em vez de ano anterior, vamos chamar de grupo de cálculo, análise temporal. Por que eu chamo análise temporal? É porque a gente vai fazer várias análises diferentes com os grupos de cálculo. E essas várias análises vai ser muito útil para eu conseguir não precisar criar várias medidas de tempo. Análise, chamar só da análise aqui, beleza? A gente já tem aqui o ano anterior e o ano atual, né? Vamos criar um novo item de cálculo para o acumulado do ano, certo? Como é que é o acumulado do ano? A função para o acumulado do ano eu vou usar o calculate e vou usar a função chamada dates ytd. Isso daqui retorna um conjunto de datas no ano até a data atual. Ela vai acumular até a data atual no ano, não os anos anteriores, só desse ano. E aí, vou escolher as datas. Pronto. Acumulado do ano. O que mais? Vamos colocar 2 anos antes. Como é que eu faço 2 anos antes? Vamos usar a função dateAdd. Ano retrasado, vou chamar assim, né? E aí vai ser igual calculate do selected measure, que é a minha medida, e vou usar um dateAdd para voltar 2 anos antes. Date data, vou voltar -2 e vou colocar aqui, ó. E que a gente tem mais de tempo aqui, vamos ver aí. Tá, por enquanto tá bom. Vamos ver como é que isso funciona lá. Organizar aqui, ó. Vou botar ano retrasado, ano anterior, acumulado do ano vai ficar depois do ano atual. Olha que interessante. Eu fiz várias análises de tempo aqui. Beleza? E aí, quando eu colocar essa análise lá, como uma coluna, como é que vai ficar? Análise aqui. Olha que interessante. Deixa eu tirar esse gráfico aqui de perto para não atrapalhar. Olha que legal. Aqui eu vejo que, como é 2017, não tem nenhum ano anterior, ele não vai ter dados, né? Mas, ó, se eu vier aqui 2018, eu tenho que o ano atual tá o valor que estava antes, certo? É o valor original. Eu tenho o ano anterior e ano anterior ele não tem nada, retrasado, que realmente não tem. Mas se eu olhar para 2019, ele não vai ter recebimento esse ano, mas ele tem no ano passado e tem no ano retrasado. Então a gente está na análise aqui comparando 3 anos diferentes e um acumulado de um ano. Você vê que ele acumula cada mês, ó, ele vai acumulando aqui. Então se eu quiser analisar o mês com o acumulado do mês até aquele mês, eu consigo ver aqui, ó, tá vendo? E aí são várias análises temporais, né? Tem como a gente fazer mais um acumulado total, tipo de todos os anos. Tem diversas formas de você trabalhar isso aqui. E aí quando eu posso fazer essa mesma análise e colocar aqui no gráfico. Olha que louco. Quando eu coloco aqui no gráfico, olha, vamos ver se fica legal. Ó, se eu colocar a análise no gráfico, em legenda aqui. Se eu colocar em legenda, olha que loucura que fica esse negócio. A linha azul
é a do ano... É o atual, exatamente. É o ano atual. A linha laranja é do ano anterior e a linha amarela é do ano retrasado. Deixa eu dar um zoom total aqui pra vocês verem melhor, enxergar melhor aqui, ó. Ele mostra que são cálculos diferentes, análise temporal diferente, que você consegue fazer na mesma medida. Eu não criei uma medida nova para isso. Vamos colocar aqui faturamento para vocês verem. Se eu trocar... qualquer medida que eu colocar aqui dá certo. Se eu colocar aqui a medida de quantidade de vendas, em vez de recebimento, quantidade de vendas. Olha que massa. E aqui no gráfico vamos trocar para... Vamos trocar para quantidade de vendas. Aí. Aqui quantidade de vendas. Olha que interessante essa análise. Se eu pegar essa linha de janeiro aqui de 2019, fevereiro, eu consigo comparar três meses em três anos diferentes. Ó. Fevereiro em 2019, fevereiro em 2018 e 2017. Assim como eu consigo ver o acumulado também. Vamos colocar um outro cálculo aqui para ficar mais massa ainda. Vou botar aqui o acumulado total. Novo item de cálculo. Como é que é o acumulado total? Acumulado total. Ele vai ser calculate onde a data tem que ser menor ou igual a máxima data. Máxima de calendário data. Olha como é que vai ficar. Olha isso. No mesmo gráfico, eu estou analisando 5 medidas que eu criaria diferentes, entendeu? E eu posso trocar a qualquer momento aqui, a medida que eu quiser, eu posso ver aqui, ó, se eu quiser analisar cadê? O faturamento agora, ó, tirar a quantidade de vendas, botar aqui faturamento. Olha isso. Em passe de mágica, eu consigo analisar, ele já vem tudo formatado, eu não tenho que formatar cada medida com reais, ele já vai no formato que eu quero. Beleza? E é isso. Os grupos de cálculo é fantástico para você fazer esse tipo de análise. Tem várias formas de você usar ele, mas esse aqui eu acho que é a mais valiosa. Teria como colocar a meta aqui? Teria. Se você tiver a meta da empresa. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar depois quando a gente for... vou fazer um vídeo sobre múltiplos indicadores. Que eu vou mostrar para vocês como usar o grupo de cálculo para fazer uma análise de múltiplos indicadores com a meta, comparar a meta com a anterior. Tem como você fazer tudo isso usando o grupo de cálculo. Mas essa aqui é a primeira aplicação. Vamos para a segunda. A segunda aplicação é formatação, certo? Aqui eu tenho 3 mídias diferentes. E eu quero deixar elas fácil de o cliente enxergar. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um grupo de cálculo novo. Eu vou chamar de G formatação. Certo? Então vai ser formatação. E aqui, ó, tá aqui, ó, formatação de múltiplas medidas. E um dos itens de cálculo vai ser normal, que é a minha própria medida selecionada, select measure. E o segundo cálculo vai ser formatado. Então, formatando, o segundo cálculo seria para formatar, né? No caso, eu usar a função format, a selected measure, a medida, e eu vou formatar ela. Como é que eu posso formatar ela? Eu vou formatar aqui em escala de milhar. Caso ele for 1000, acima de 1000, eu quero que ele formate em milhar. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Isso aqui vai fazer com que... Vai formar da seguinte forma. Vamos testar, ver se está funcionando aqui. Do jeito que está aqui, já dá pra gente testar. Ó, vamos criar aqui outra segmentação. Beleza?
Em vez de ano, vamos tirar o ano e vamos colocar o grupo de cálculo de formatação. Normal, a gente tá aqui agora. Formatado, aí mudou. Você vê que agora tá em milhar. Aí você vê, mas junho mudou as outras medidas também. É isso que eu queria mostrar pra você. Ele vai fazer em todas as medidas que estiver na sua tela. Todas elas. Como é que faz para evitar que eu formate a uma medida que eu não quero? Eu vou usar condicionais. Como é que vai ser essas condicionais? Vamos lá. Vou colocar um if. Tem várias formas de você trabalhar com isso, mas a mais simples vamos colocar da seguinte forma. Se a minha selected measure, a medida, ela for maior do que 1000, eu vou formatar. Maior igual a 1000. Se não for, né? Else, tá, vírgula aqui. Eu vou colocar exatamente como a medida já está. Não vou mexer na medida. E aí, ó. Aqui é condicional. Só para deixar bonitinho o if. Se for maior que 1000, formate. Se não, não formate. Vamos colocar lá agora. Beleza? Funcionou. Mas eu quero formatar essa eficiência aqui, hein? Quero deixar ela com eficiência com vírgula a mais. Mas Júnior, não é só vir aqui em eficiência e acrescentar? É sim. Mas se tivesse várias eficiências na tela, vamos fazer no grupo de cálculo. Outra condicional aqui. Para acrescentar mais uma condicional, eu posso colocar um case. Um case não. O case é no SQL, foi mal. Vamos fazer um switch. Switch se se isso aqui for igual a true, se a selected measure for igual ou maior do que 1000, vai ser verdadeiro. E verdadeiro igual a verdadeiro é verdadeiro. Consequentemente, ele vai formatar. Se a selected measure for menor ou igual a 1, eu quero que ela formate de outra forma. Vou pegar a medida e vamos formatar em percentual. Vou botar aqui 0.00 percentual. Certo? Quando eu fizer isso aqui, é o que vai acontecer. Quando eu colocar em formatado, ele vai formatar tudo de acordo com o que eu organizei lá. A quantidade de vendas está vazio. Por quê? Porque eu não coloquei o else, né? No switch tem a última etapa que é colocar o... Se não for nada disso que eu falei, tem que ser alguma coisa, né? No caso, tem que ser a própria medida. E é isso. Isso aqui é o exemplo de como aplicar para formatar. Tem muitas formas de eu tratar esses vários indicadores na tela. Mas isso aqui é um exemplo para mostrar para vocês que você dá para usar o grupo de cálculo para isso. O cliente quer ver normal ou ele quer ver formatado? Qual é a melhor forma que ele quer enxergar, entendeu? E aí vamos para a terceira aplicação. Então, galera, na terceira aplicação é eu mudar a visão de vários gráficos para acumulado ou outro tipo de transformação de medidas. Resumo, eu mudar o meu gráfico, vários gráficos, para um contexto de grupo de cálculo. Então aqui na tela tem vários gráficos, né? E eu posso vir aqui e colocar aquele meu grupo de cálculo que eu criei, né, na análise temporal. E aí eu posso colocar um segundo segmentação. E vamos colocar a análise temporal. Mas antes vamos fazer o seguinte. Eu quero um acumulado total. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai acumular no ano. Que era o que eu queria. Ele está acumulando para faturamento, pelo recebimento e acumulou para eficiência aqui.
E você vê que na tabela realmente está acumulando. Ó, acumulou faturamento. Se eu quiser acumular do ano, acumulando aqui, aqui, aqui. Só que é o seguinte, eu não quero que ele acumule na minha eficiência, porque meio que o cliente não vai entender o que é acumular da eficiência. Não faz sentido acumular eficiência. O cliente não vai entender isso aqui. Então, como é que eu faço para acumulado do filtro não mexer com esse visual? Vou fazer o seguinte, seleciono o segmentação, mesma forma que eu faço com outros tipos de segmentação. Eu venho aqui em formato, editar interações e fazer com que esse grupo de cálculo não filtre a minha eficiência. Aí ela volta normal. Show? Aí eu posso mexer o que eu quiser, ó, ano atual, ano anterior, acumulado ano, acumulado total. E aí eu consigo fazer com que o cliente escolha visões diferentes. Eu vou colocar um grupo de cálculo só com acumulado, porque eu acho que fica melhor de trabalhar, certo? Ó. Por que eu estou criando esse outro grupo de cálculo? É para mostrar para vocês que eu consigo criar um grupo de cálculo dentro de um grupo de cálculo. Eu consigo fazer, tipo, sobrepor os grupos de cálculo. Então, como é que eu faço? Isso. Ó, vamos criar um novo grupo de cálculo. Ele vai chamar de análise acumulada. Só vou copiar aqui o outro acumulado para não ter que refazer. Eu quero acumular total. Acumulado. Show. Vamos lá então. Criar um outro visual. E aí esse daqui eu vou colocar um outro grupo de cálculo. Que é só acumulado. Aí o cliente vai poder escolher, né? Acumulado ou padrão? Acumulado. Ó. Padrão. Beleza? E agora eu quero que ele mostre o acumulado do ano anterior. Tem como fazer isso? Então eu venho aqui, ó. Ano anterior. Você vê que ele volta, meio que volta um ano, né? É interessante isso. É tipo assim, até 2019, ó, até dezembro de 2019, ele vai voltar um ano e vai acumular. Isso funciona da seguinte forma. Quando eu estou criando uma medida, eu não posso criar outra medida com o valor dessa medida que eu criei. Ó, se eu criar aqui faturamento, é a soma do vendas valor, beleza? Eu posso criar uma medida faturamento, que é a soma do vendas valor, calculate sem period last year. E eu posso criar uma terceira medida, se eu quiser, com o dado do faturamento last year. Pronto, posso pegar aqui, faturamento LY, LY, o ano anterior do ano anterior. Eu posso vir aqui, dar um calculate, ó, faturamento ano anterior, e mudar o contexto dele ainda mais, entendeu? Eu posso botar aqui sem period last year, ó, data. Eu estou fazendo uma medida que está em relação a um valor de outra medida, que está em relação ao valor de outra medida. Isso funciona por quê? Porque o DAX, no final das contas, ele é tudo código. No final das contas, está tipo um negócio assim. Eu vou dar esse calculate, que está dentro desse calculate, que está dentro desse calculate, que está dentro desse calculate, entendeu? Então, o grupo de cálculo, ele está fazendo isso. Ó. Se eu criar 4 grupos de cálculo, ele vai botar 4 calculate. Então, é assim que funciona os grupos de cálculo. Não tem problema isso aqui, entendeu? Se eu dar um enter aqui, vai funcionar? Deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou, tá vendo? Porque as medidas podem se sobrepor. Assim como colocar uma medida mais a outra, que a soma mais alta, eu posso ir acumulando as medidas, não tem problema isso. Por isso os grupos de cálculo aí funcionam dessa forma. Se eu trouxer outro grupo de cálculo aqui agora, ele vai pegar de formatação. Só que eu acho que esse aqui vai dar erro. Por quê? Porque a formatação ela coloca em formato de texto o meu dado. Se eu colocar formatado aqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu formatei em formato de texto, porque eu usei a função format. A função format, ela coloca o meu dado
em formato de texto. Como ela fica em formato de texto, não tem como fazer cálculo em relação a ele, entendeu? Então, quebra o meu dado. E isso é muito interessante. Você consegue sim trabalhar com muitos calculetes, mas a questão é como é que vai ser a ordem que ele está lá, entendeu? Eu transformei primeiro em texto. Como é que eu faço para transformar ele em texto no final? Quem decide isso não é a gente, entendeu? Não tem como a gente escolher isso. Ele está supondo que você está sendo coerente na criação dos grupos de cálculo. Não faz sentido você transformar em texto e depois calcular aquela medida. Entendeu? Então é isso. Você consegue aplicar dessa forma. Mudar a visão de vários gráficos para um novo contexto usando os grupos de cálculo. Como é que seria a quarta forma agora? A quarta aplicação do grupo de cálculo seria mudar a medida só para um visual específico. Essa aqui é bem simples de vocês entenderem. Seguinte, eu quero que um único visual não tenha um grupo de cálculo. Quer dizer, só um único visual tenha um grupo de cálculo. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar... ó, essa medida aqui está usando o faturamento acumulado medida, né? Vamos tirar o faturamento acumulado medida. Vamos colocar o faturamento. E vamos colocar agora o grupo de cálculo nela. Só nela e não nesse visual aqui. Como é que eu faço para fazer isso? Só nesse visual aqui. É o seguinte. Vem aqui em filtros. Desse visual, clica no visual, vem em filtros. E vocês vão pegar o grupo de cálculo e colocar aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó, análise acumulada. E vão vir aqui filtrar acumulado. Olha que loucura isso. Eu criei um outro gráfico totalmente diferente, com outra medida, usando só um filtro de grupo de cálculo. Qualquer medida que eu colocar aqui nesse gráfico vai virar acumulado. Vou botar aqui recebimento. Tá acumulado. Certo? Ó, padrão, acumulado. Opa. Acumulado, certo? Quantidade de vendas. Acumulado. Olha que loucura. Isso aqui é muito interessante porque você às vezes quer fazer outro gráfico só desse acumulado. Só que em vez de você criar uma nova medida, não, você deixa um estoque lá de grupo de cálculo e você coloca o grupo de cálculo no visual, sem precisar criar uma nova medida e já aplica o acumulado. Entendeu? Você não precisa criar uma nova medida. Você pode trocar a medida a hora que você quiser, sem precisar ter que ir lá na medida e mudar o contexto. Simplesmente você coloca um filtro no visual de grupo de cálculo e muda tudo. Ó. Se quiser analisar isso aqui e comparar com o ano anterior, eu venho aqui, ó, coloco o grupo de cálculo na minha legenda, ó, análise temporal. Aqui não, análise temporal na legenda. E eu consigo vir aqui, ó. Eu quero só analisar com o ano anterior, então eu vou vir aqui, análise, beleza? Que é o grupo de cálculo que eu criei. Eu vou botar só os que eu quero. Ó, eu só quero o ano atual e o ano anterior. Ou seja, não precisa você criar um grupo de cálculo só com o ano atual e o ano anterior. Você pode usar o mesmo grupo de cálculo que tem vários cálculos e você faz um filtro. Pode ser nesse visual ou pode ser um filtro da página. Olha que loucura. Eu posso filtrar a página com esse grupo de cálculo. Olha que massa. Ó. Eu venho aqui e escolho. É o que eu fiz na outra vez, né? Na outra função. Eu posso colocar que essa visão temporal, nessa página, ela só pode ser usada o ano anterior e o ano atual. Certo? E aí, seguinte, nesse gráfico aqui você vai ter o ano anterior e o ano atual. Esse aqui não mudou por quê? Porque quando... Olha que como o Power BI é inteligente, viu? Quando você escolheu na página dois visuais, como é que ele entende? Ele entende que se tem mais de um item de cálculo selecionado, você não vai escolher nenhum. Ele vai retornar exatamente o que a medida traz. Porque ele entende que se tem mais de um item de cálculo, você não escolheu nenhum cálculo, consequentemente eu não vou mostrar os dois cálculos, vou mostrar só um. Ele só vai mostrar dois cálculos nessa medida aqui de cima, porque você usou os filtros dentro do gráfico, ó, que tem eu coloquei na legenda do gráfico, análise, entendeu? Então, isso aqui é muito dinâmico. Você consegue usar grupo de cálculo
de uma maneira que você otimiza muito seu tempo. Aqui, ó, eu criei uma medida nova, um novo visual, de maneira fácil. Eu posso criar outro visual aqui, já colocar o ano anterior, e eu posso, enfim, eu posso fazer várias coisas aqui, formatar. O grupo de cálculo tem muitas opções de criatividade. Você pode usar de maneiras infinitas, entendeu? Só ter a criatividade de usar eles. E aí vamos para a nossa atividade aqui final, que é criar um grupo de cálculo que avalie o percentual de crescimento e faturamento em relação ao anterior. Se eu crio um cálculo dentro do grupo de cálculo, como é que eu referencio o próprio cálculo que eu criei dentro do próprio grupo de cálculo? Como é que eu faço isso? Olha que legal. Você pode fazer o seguinte. Eu quero o percentual acumulado em relação ao ano anterior, né? Então, deixa eu ver se é ano anterior mesmo. Não, em relação ao mês anterior. Então vamos criar um outro cálculo aqui, só pra gente não confundir as bolas. Ele vai ser G análise anterior, beleza? Opa. E aí eu vou chamar a coluna de análise ano. E os meus itens de cálculo vai ser ano atual, ano anterior, que vai ser calculate, selected measure, same period last year, da data. A gente quer do mês anterior, né? Mês anterior não é same period last year, é o date ADD. Date ADD. Eu vou pegar a data e voltar no tempo. Quantos meses? Eu quero um mês atrás, né? Então é menos um. E é mês, ano, dia que eu quero voltar atrás. Quero voltar um mês. Eu vou voltar um mês atrás. Eu poderia, se eu usasse aqui, só para curiosidade de vocês, se eu usasse ano, seria a mesma coisa de usar o same period last year. Porque o same period last year, a função, ela é um resumo disso aqui que eu estou fazendo agora. Porque para usuários iniciantes é difícil você usar essa função. Então eles criaram same period last year, mas é a mesma coisa. Mês anterior. Vou chamar de mês. Aqui eu boto de ano, né? Deixa eu chamar tudo de mês aqui. Mês. Ó, mês anterior. Análise do mês. Como é que eu faço o crescimento do mês anterior, certo? Não tem como eu referenciar esse cálculo que eu criei aqui em outro item de cálculo. Como é que eu faço para ele ir para lá? Eu vou copiar todo o cálculo que eu fiz aqui, entendeu? Então eu vou colocar isso em variáveis. Percentual de crescimento mês anterior vai ser igual. Variável inicial, o mês atual. Ó, mês atual. Certo? Opa, tem que separar a porra dela. Mês atual, vamos de ver aqui. Mês atual e variável V mês anterior, que vai ser igual a isso que eu copiei. Beleza? E o return, o resultado vai ser a divisão entre eles, né? Essa divisão, o crescimento vai ser o V mês atual menos V mês anterior dividido pelo V mês anterior. Isso aqui vai ser o crescimento. Aí, deixa eu ver aqui. Show. Vamos testar. Ó. Só que em vez do recebimento da quantidade de vendas aqui, né? Em vez da quantidade de vendas, vou colocar o faturamento aqui para ser mais fácil de analisar. Tira o grupo de cálculo da análise que eu estava analisando aqui e vamos colocar do mês anterior. Análise mês.
Vamos lá. O que aconteceu aqui? Ano atual, ano anterior. Opa, deixa eu mudar a nomenclatura aqui. Mês anterior. E a ordem também. Primeiro o mês anterior, depois o mês atual. E por último o crescimento. Hoje, para resumir o nome, vamos botar o nome mais simples, né? Botar percentual mês anterior. Pronto. Você vê que ele está em reais aqui, né? Que loucura, né? Você quer analisar o percentual e você vai analisar em reais. Não faz sentido, né? Então como é que eu faço para colocar em percentual? Vamos lá no grupo de cálculo. E vamos usar a função format. Ó. Format. Vamos colocar isso aqui para percentual. Se vocês quiserem aprender mais sobre a função format, aqui no documentação, deixa eu colocar aqui para vocês verem. A documentação do format, ela tem diversas... Lá na página do Dax, ela explica como é usar a função format para vocês entenderem como é que formata os números. Ele tem vários exemplos aqui, tem tutoriais também no YouTube como usar ela. Mas o que eu estou fazendo aqui, em resumo, eu estou formatando de uma maneira... É igual ao Excel isso aqui, é muito parecido com o Excel. Botar percentual só com uma casa decimal. Eu esqueci do parênteses, ele já colocou pra mim. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Então é isso. Isso aqui é o crescimento do mês anterior. Terminamos a atividade. Então é isso, galerinha. Você vê que o grupo de cálculo ele é muito útil, ele otimiza muito seu tempo. Você não cria, tem que criar várias medidas. Você consegue criar gráfico diferente, tabela diferente, formatar. Tudo que você quiser fazer com o grupo de cálculo sem precisar criar novas medidas. Ajuda muito, otimiza muito seu tempo. Eu uso ele há mais de 1 ano e meio. Desde que foi criado, eu já estou estudando ele porque ele é muito útil. Mesmo quando estava na fase de teste, ele já era muito útil. E é isso, galera. Então é isso, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado e aprendido como usar os grupos de cálculo da melhor maneira possível. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas e eu consiga ajudar mais pessoas com esse conhecimento. E é isso, até a próxima.